Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Vigilância Sanitária interdita estrutura em praias de São Luís após aglomeração de pessoas. Foi dada a largada para a pesquisa domiciliar que deve avaliar a pandemia no Maranhão. Carro desgovernado cai em rio e PMs salvam adolescente e criança de 3 anos na região tocantina. Tribunal de Contas da União autoriza a retomada das obras de duplicação da BR-135. E no Dia do Motociclista, o Jornal da Difusora mostra paixão em 2 rodas. O Jornal da Difusora já está no ar. E tivemos mais um fim de semana de aglomerações em praias da região metropolitana de São Luís. Dessa vez, uma estrutura montada na região da Península teve de ser interditada. A interdição ocorreu na manhã desta segunda-feira por equipes da Vigilância Sanitária Estadual. A estrutura destinada para a prática de esportes, montada na faixa de areia da Península da Ponta da Areia, atraiu muita gente no fim de semana. Em vídeos que circularam pelas redes sociais, era possível ver pessoas sem máscaras que se aglomeraram e que chegaram a improvisar até um pagode no local. Comportamentos que estão em desacordo com os protocolos sanitários determinados pelo governo do estado. Essas barracas, uma que estava vinculada às mídias sociais, foi feita a interdição e a autuação sanitária foi promovida também no sentido de alertar os empresários que estavam com suas marcas veiculadas naquelas estruturas, para que a gente tivesse o cumprimento dos protocolos sanitários, né, e evitar esse tipo de aglomeração que no cenário atual ela ainda é muito delicada de acontecer. Com o relaxamento das regras de isolamento, muitas pessoas aqui na capital maranhense deixaram de lado os cuidados básicos que garantem proteção contra o novo coronavírus. Um risco enorme, já que a pandemia ainda não acabou. Nós estamos no momento da pandemia em que os casos estão decrescentes, tanto na ilha quanto no estado. Então, as pessoas não estão mais vendo os hospitais lotados. Então, muita gente está com a impressão que a pandemia passou. Então, na realidade, nós estamos aí numa situação em que a gente tem, felizmente, os casos decrescendo, mas isso não significa que a pandemia foi embora. Além de toda essa estrutura que foi interditada aqui na área da Península, outros pontos da capital foram alvos de fiscalizações no último final de semana, como, por exemplo, na Avenida Litorânea e também no bairro do Araçagi. Os estabelecimentos autuados estariam descumprindo regras fundamentais de segurança, permitindo principalmente que aglomerações acontecessem. A sociedade tem sido muito participativa na apresentação de denúncias e isso vem também construindo e direcionando as ações dos órgãos de fiscalização do Estado. De acordo com esse epidemiologista, possivelmente uma vacina contra a doença ainda vai demorar a chegar no mercado. Por isso é essencial que as pessoas não deixem de utilizar as máscaras, que comprovadamente diminuem e muito as chances de contaminação por Covid-19. A vacina, a perspectiva mais otimista seria ainda para o final desse ano, né, os últimos meses desse ano. Pode ser que isso não se concretize e realmente a gente vai ter que aprender a viver no que a gente está chamando do novo normal. Agora, sinceramente, falta de informação não é, né? Nem de quem organiza, nem de quem participa, então cada um com seu risco. E mais de 4.000 testes devem ser realizados em quase 70 municípios do Maranhão. A ação faz parte de uma pesquisa domiciliar que deve avaliar o cenário atual da pandemia no estado. Seu Ribamar, de 69 anos, teve sintomas gripais no início do ano, mas se tratou em casa. O aposentado, que mora sozinho na Vila Esperança, zona rural de São Luís, é um dos 4.080 participantes de um estudo feito pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, que visa identificar o percentual estimado da população que foi infectada pelo novo coronavírus. A pesquisa por amostragem teve início nesta segunda-feira na capital maranhense e em outros 68 municípios. Esse inquérito ele vai identificar, se estimar quantas pessoas já foram infectadas pela Covid e quantas que ainda estão expostas. Além disso, vai se mostrar também a proporção, o percentual de casos subnotificados e a adoção de medidas de prevenção. São 120 setores censitários distribuídos no Maranhão.
A região metropolitana de São Luís concentra o maior número de setores, num total de 22, incluindo a zona rural e o bairro da Cidade Operária, que apresenta um dos maiores índices de casos da doença na cidade. Os sorteados respondem a um questionário e têm o sangue coletado para o teste sorológico. O resultado sai em 2 semanas e a análise do material coletado é feita pelo Laboratório Central do Maranhão e pela UFMA. Além de mapear a subnotificação e a prevalência de anticorpos na população, o estudo vai ajudar os órgãos de saúde a traçarem novas estratégias de combate e prevenção à Covid-19. O resultado ele vai direcionar muito a gestão e identificar exatamente aquelas áreas que estão mais suscetíveis, onde realmente medidas têm que ser mais rigorosas. Mesmo assim, deve-se manter os cuidados até que a gente tenha uma vacina, que tenha uma garantia maior. Seu Ribamar finalmente vai descobrir se teve ou não a doença. É bom ficar sabendo se teve ou não. Seu Sebastião não teve sintomas, mas está disposto a colaborar com a pesquisa, que vai dar uma estimativa real de quantas pessoas, de fato, foram acometidas com Covid-19 no estado do Maranhão. Eu acho que é bom, né? E que vão coletar o sangue, né? E vamos colaborar aí. Então vamos atualizar os números da Covid-19 divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. 607 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 8.163 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 102 mil e o número de mortes chega a quase 3 mil, infelizmente. O número de suspeitos caiu para 5.083 e mais de 133 mil novos exames já foram descartados aqui no estado. Agora eu lembro que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Daqui a pouco você vai ver que um carro desgovernado caiu em um rio e ocupantes foram salvos por PMs na região tocantina. E ainda, o Tribunal de Contas da União autoriza a retomada das obras de duplicação da BR-135. De volta com o Jornal da Difusora, e o Tribunal de Contas da União autorizou o início das obras de duplicação da BR-135. Nessa primeira fase, o DENIT deve executar apenas o serviço em um subtrecho entre os municípios de Bacabeira e Santa Rita. O trânsito neste trecho da BR-135 está mais carregado. A pista no sentido de acesso a São Luís está sendo recuperada por homens do Exército. Estão sendo recuperados pouco mais de 16 quilômetros que ficam entre São Luís e a cidade de Bacabeira. A BR-135 é muito importante para o estado do Maranhão, muito importante para a nossa capital. É por ela que se atinge a maior parte da população do Maranhão, porque as cidades que dependem diretamente dessa BR, elas têm a maior população do estado. Também passam cargas importantes, pacientes são retirados através dessa estrada. A infraestrutura da BR vem sendo motivo de reclamações há algum tempo. Neste trecho da área duplicada, já tem problemas no meio da pista. A pavimentação asfáltica, na época em que foi duplicada a rodovia, foi totalmente recuperada. E em menos de 3 anos, a obra já está sendo refeita. A obra está na fase de revestimento da via e começou em junho. Até o momento, 2 quilômetros já foram finalizados, mas ainda resta um pouco mais de 14. Paralela a essa etapa, também está sendo feito o serviço de drenagem na pista. Todo o trabalho tem sido feito pelo Batalhão de Engenharia de Construção, que por meio de nota informou que trabalha em parceria com o DENIT, que é responsável pela obra. O Tribunal de Contas da União já autorizou o início do restante da obra de duplicação da BR-135. Serão 18 quilômetros entre os municípios de Bacabeira e Santa Rita. O projeto todo prevê a duplicação até Miranda do Norte. Agora, olha só, na região tocantina, 2 policiais militares salvaram uma criança e um jovem de 17 anos após o veículo em que estavam cair de uma ponte no município de Riachão. Os 2 policiais estavam de folga e seguiam juntos para o lazer em Poço Azul. Quando chegaram à estrada vicinal no município de Riachão, se depararam com um acidente envolvendo Maria Lidiane, que conduzia o veículo que caiu da ponte, a filha dela, Eime Nayub, de 16 anos, Luiz Antônio, também de 16 anos, amigo da família, e o bebê Glauber Júnior, de apenas 2 anos de idade. O carro caiu da ponte depois que Lidiane perdeu o controle sobre a direção. O veículo ficou embaixo da água.
eu e meu outro companheiro amigo descemos e imediatamente prestamos socorro para ela. O carro estava submerso, debaixo d'água, e a gente não mediu esforço para tentar tirar a criança e o adolescente que estava preso embaixo d'água. A gente conseguiu primeiro tirar o adolescente, né? Abriu a porta do carro, mergulhamos, tiramos o adolescente e depois fomos tentar tirar aquele bebê. Porém, ele estava preso pelo cinto da cadeirinha e a gente não conseguia puxar e ele não vinha. Foi aí que apareceu um outro veículo lá com uma ferramenta cortante, que era uma lâmina de bisturi, e a gente conseguiu cortar o cinto com essa lâmina. Foi aí que a gente conseguiu pegar ele. Nossa produção fez contato com Maria Lidiane, que é policial militar, lotada em Marabá, no estado do Pará. Ela ainda se recupera do susto, mas descreveu a cena que viveu na última sexta-feira. O adolescente desacordado dentro do carro, ela lutando, tentando retirar a criança que estava presa pelo cinto de segurança até o momento de alívio. Aqui em Imperatriz, os 2 policiais militares foram homenageados pela Cúpula de Segurança do Estado, que está na cidade coordenando uma operação. O comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Pedro Ribeiro, fez a leitura da ocorrência e parabenizou os 2. Parabéns aos nossos guerreiros. A Polícia Militar é assim, combate incessantemente a esses criminosos, mas também valoriza os seus policiais pelo seu ato heróico. Muito obrigado. Eu quero prestar, em nome do Governo do Estado e da Secretaria de Segurança, homenagem a esses nossos 2 heróis, como fizemos aqui nesta coletiva. Os policiais serão condecorados pelo Corpo de Bombeiros e terão os nomes colocados à disposição para promoção por ato de bravura. Que bom, né? Homenagem merecida. E olha só, agricultores maranhenses que cultivam mandioca puderam acompanhar o processo de produção em uma cervejaria que usa o produto como matéria-prima. Olhar curioso e atento para o processo de produção que envolve diretamente o seu Chaguinha. Há anos ele planta mandioca e há pouco mais de passou a fazer em larga escala para a produção de cerveja. Como não tinha uma pessoa para comprar toda a produção, a gente não tinha preço certo para vender. Uma hora era um preço, outra hora era outro. Ele é da região de Magalhães de Almeida, onde tem uma das maiores produções de mandioca, principal matéria-prima para a fabricação de cerveja. É justamente essa fonte de amido que traz essa leveza e essa refrescância para a cerveja. 2 dos agricultores que cultivam a mandioca participaram de uma visita na empresa e acompanharam o processo de produção. Eles degustaram e viram de perto para onde vai o produto que eles fornecem. Atualmente, boa parte do cultivo da mandioca no Maranhão está voltado para a produção da cerveja. Mais de 5.000 famílias que estão presentes em maior quantidade em 5 regiões aqui do estado estão envolvidas nesse processo. Regiões como Baixo Parnaíba, Mearim, Sertão e Baixada Maranhense. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Maranhão, o processo de produção da cerveja gera milhões em movimentação para os pequenos produtores e coloca o estado numa posição de desenvolvimento para esse setor. E o impacto é muito positivo, porque imagina só, 9.000 toneladas ano passado, gerando aí uma receita, algo em torno de quase 5 milhões de reais para esses agricultores. Até então, um produto que é praticamente universal no Maranhão e que vinha ao longo do tempo tendo muita dificuldade. Então, após esse investimento firme e essa parceria que hoje é um sucesso, é que a gente já viu resultados com um produto de excelência e valorizando aquelas pessoas que mais precisam. E agora eu volto a lembrar que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Daqui a pouco você vai ver que no Dia do Motociclista, o Jornal da Difusora mostra paixão sobre 2 rodas. Em menos de 2 meses, pelo menos 5 bairros da região metropolitana de São Luís já tiveram prejuízos com os fortes ventos. O último caso aconteceu no final de semana em uma praia de São José de Ribamar. As imagens são impressionantes. Cadeiras voando em círculo, uma espécie de redemoinho. A forte ventania atingiu boa parte da Praia do Meio. Os efeitos foram sentidos e vistos na faixa da areia. Por medo, pessoas saíram nos carros em alta velocidade. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi até o local. O caso aconteceu neste último final de semana, no sábado, aqui na Praia do Meio. Por ser um fim de semana e também o horário foi durante o dia, a praia
estava lotada. Na manhã desta segunda-feira na praia, pouca movimentação de carros e pessoas. A maré estava cheia, o que também dificultou o acesso. A rajada de vento geralmente ela tem uma duração de no máximo 20 segundos, né? Entre uma rajada, que pode durar até 20 segundos, e pode sim ocasionar arrastamento de objetos, ou até mesmo mais pesados. Geralmente essa velocidade desses ventos em média chega em torno de 50 a 60 km, porém lá para setembro, outubro a gente chega até ventos superiores a rajadas de ventos superiores até 80 km. Não foi o primeiro caso de forte ventania na grande ilha de São Luís. Desta vez foi na área de São José de Ribamar. Mas bairros da capital maranhense também já sentiram as consequências de fortes ventos, entre eles Turu, Coroadinho, Cidade Operária e, mais recentemente, Forquilha. Foi também um dos bairros mais prejudicados. Os ventos atingiram uma velocidade acima de 50 km por hora. Os efeitos dos transtornos ainda podem ser vistos até hoje. Fios pelo chão e estabelecimentos comerciais destelhados. A casa de Gervane foi uma das mais atingidas. 2 árvores caíram e destruíram todo o muro da frente. A empresária ainda está recuperando a estrutura. Eu tinha 3 árvores aqui na frente, 2 caíram. Aí eu tive que mandar arrancar outra porque eu já fiquei com medo, né? E até hoje o seu Valdeci, que é o senhor que está tirando as árvores, está aí trabalhando. E hoje é o dia do motociclista. Em Caxias existe um motoclube que, além de paixão pelas motos, ajuda uns aos outros a vivenciarem aquilo que é conhecido como cultura da motocicleta. Paixão por motos, adrenalina, aventura. Sentimentos que andam juntos para essa turma com estilo pra lá de arrojado. Por onde passam, pode-se dizer que eles chegam chegando. Misto de simplicidade e robustez, somada ao grande porte e cilindrada. Eles fazem parte do Caxias Riders, motogrupo de Caxias, região leste do estado, composto por 9 pessoas que se reúnem e pegam a estrada com o objetivo de ajudar uns aos outros. Pois é, mais do que se aventurar em 2 rodas. Para esse grupo aqui, por exemplo, a paixão por motos envolve a boa consciência sobre as leis de trânsito e, claro, respeitar a natureza e andar com segurança. Nós costumamos viajar para vários estados, para várias cidades, e o nome Caxias já vai inserido no nosso grupo. Então, onde o grupo chega, as pessoas sabem que nós somos de Caxias, Maranhão. Entre os acessórios que garantem a proteção, agora surgiu um outro, a máscara. A cada viagem ou ação que o grupo realiza, uma história diferente. Isso é muito mais importante, independente do tamanho da moto, independente do valor da moto. As amizades que nós construímos em cada encontro, em cada viagem, em cada reunião que nós fazemos, isso é muito importante. Principalmente passar a mensagem para os mais jovens que o motociclismo não é arruaça, que o motociclismo não é velocidade, que o motociclismo é prazer. Tem marido e mulher, pai e filho e até este sessentão que não abre mão de se manter integrado com a turma. Ao nós vamos passear nas cidades, nós fazemos o feedback e levamos as esposas, quer dizer, é um grupo familiar. E aí, a fim de uma aventura nessas belezuras de 2 rodas? Então, é só sentir o clima. E a gente encerra com imagens ao vivo da Avenida Colares Moreira, aqui em São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você.